Olá pessoal, beleza? Geralmente a gente já sabe os 4 valores do Manifesto Ágil, né? Indivíduos e interações entre eles mais que processos e ferramentas, software em funcionamento mais do que documentação abrangente, colaboração com o cliente mais do que negociação de contratos e responder a mudanças mais do que seguir um plano, certo? Só que a gente fala pouco dos 12 princípios, né? E hoje eu queria começar uma série de vídeos falando dos 12 princípios do Manifesto Ágil, né? Então, primeiro de tudo, você precisa entender em qual contexto nasceu o Manifesto, né? A gente tinha até então muito da filosofia, da literatura, da teoria que nasce na Revolução Industrial junto com Ford, junto com Fayol, junto com Taylor, né? Pensando a forma melhor de se tirar proveito, de se ter produtividade com um profissional que era uma peça dentro de uma engrenagem, né? Então você vai ver lá nascer os principais conceitos de comando e controle, especialização do trabalho, a repetição do trabalho, você ganha escala mediante a otimização do plano, né? Então você vai ver muito isso dentro dos conceitos tradicionais de gestão de projetos, né? E aí depois disso você vai ter o PMBOK bebendo dessa fonte, por isso que depois ele foi rotulado como se fosse a tradicional, ou a bíblia do tradicional, né? O PMBOK, o PMI. Mas até então era o que existia e é da onde ele bebeu as principais fontes de teoria. Então o manifesto ele nasce, né, dentro desse contexto onde você tem muitos problemas acontecendo no desenvolvimento de software por estarmos usando ferramentas e conceitos e práticas, né, ideias que foram cunhadas há 200 anos atrás. E quando a gente fala de natureza complexa, quando a gente fala de imprevisibilidade, quando a gente fala de trabalho criativo, a gente está falando de um pouco mais de experimentação, né? E é por isso que nasce o Manifesto Ágil de coisas que estavam dando certo naquele tempo e foram abstraídas em 4 valores e 12 princípios, né? A gente sabe os 4 valores, então a partir de hoje eu queria falar, e esse vídeo vai falar do primeiro princípio dos 12 que existem dentro do Manifesto Ágil. Então, o primeiro deles é: nossa maior prioridade é satisfazer o cliente através de entrega adiantada de software de valor. Então, perceba, né? Esse ponto já é quase que uma manifestação, né? Por isso que talvez seja um manifesto, de como existiu uma dor no determinismo da época. Então, você vai ter na época de Ford, ele dizendo que as pessoas podiam ter um carro de qualquer cor desde que fosse preta. Então você vê o determinismo tanto no mercado, se eu fizer carros, eu vou vender carros, quanto na própria linha de montagem no trabalho em si, né? Uma peça apertada constitui uma peça pronta que vai somar com outra peça, e essa peça maior vai ter uma funcionalidade previsível, determinada, específica, e vai atingir o seu propósito, o seu objetivo, né? Então, quando a gente lê o primeiro item dos princípios do manifesto, nossa maior prioridade é satisfazer o cliente. Perceba que como o foco muda, né? Onde você não tem mais foco no plano, em fazer uma linha de montagem muito bem otimizada para reduzir desperdícios, para reduzir custos, né? E você ter uma grande escala, porque atender um mercado que está crescendo e que não existia, né? Então, por exemplo, o mercado de carros, você vai ver isso como um princípio naquela época, e quando que o manifesto começa a falar então de satisfazer o cliente, né? E o manifesto você vai ver que é todo abstrato nesse sentido, né? Você vai ter depois as principais técnicas e conceitos e práticas que tentam endereçar esses itens aqui. Então esse é um deles, talvez seja um bem importante. Perceba se no seu contexto você está procurando mais satisfazer o cliente, né, com entregas adiantadas de software de forma contínua, né, de software de valor, ou se existe um foco muito grande ainda em planejar, em se fazer um plano, certo? Eu não estou falando que planos são ruins, mas eles deveriam ser flexíveis a ponto de estar orientado ao valor, né? Então existe ainda no mercado, eu acredito, muita gente, mesmo utilizando o Scrum, que é um dos mais populares frameworks que tenta endereçar isso daqui, focado muito na eficiência da coisa ainda, né, e preocupado muito nos ritos mais práticos
de eficiência, de tornar o time fazendo dailies, não que isso seja ruim, mas é uma preocupação talvez mais fácil de endereçar do que a principal delas, que é como que eu busco satisfazer o cliente, né? Certo? Então esse foi o primeiro princípio do manifesto. A nossa maior prioridade é satisfazer o cliente através de entrega adiantada e contínua de software de valor. Deixe seu comentário sobre aquilo que você pensa sobre esse item do princípio do manifesto e se você endereça isso no seu contexto de alguma forma prática, né, com alguma ferramenta, com alguma cerimônia, alguma coisa assim, e a gente vai conversando nos comentários, ok? Meu nome é Rafael Buzon, te vejo no próximo vídeo falando do segundo princípio do Manifesto Ágil. Tchau, tchau.